Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo para vocês aqui, o vídeo da parte da noite, dia 30 de setembro de 2024. Vamos bater esse papo aqui sobre o Botafogo, mas antes de iniciar o vídeo, vou pedir aquele like, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquela moral, compartilha com os amigos, tá? Quem for inscrito, ativa o sininho de notificações para que todo novo vídeo aí vocês possam estar acompanhando. Então dá aquela moral, é um canal novo, de botafoguense, que fala também sobre futebol, trata aqui de assuntos do Botafogo e que a gente possa continuar trazendo esses assuntos para vocês e fazendo as lives que a gente está fazendo e compartilhando as nossas ideias, as nossas análises e as nossas opiniões sobre Botafogo, sobre partida, sobre o futebol também em si, tá bom? Então dá aquela moral pra gente para que o canal possa continuar crescendo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre essas duas figuras, né, que hoje estão aí estampadas na capa, né? O Neto, o comentarista e jogador de futebol, e o vice-presidente do Grêmio, né? Vamos falar sobre, vou começar pelo vice-presidente do Grêmio. No dia ao término da partida contra o Grêmio, ele deu uma declaração criticando a arbitragem e perguntando se o que aconteceu no jogo, o John Texon iria entrar no relatório do John Texon, ele ia colocar no relatório. E aí eu falei sobre isso na live e falei também sobre isso em alguns vídeos, que isso para mim foi cortina de fumaça que ele realizou, que ele fez, para evitar as críticas que ele, como diretor, vice-presidente do Grêmio de futebol, e também os jogadores, iriam receber da torcida do Grêmio. Porque o Grêmio, a gente precisa lembrar que o Grêmio está disputando para não entrar na zona de rebaixamento. Ah, tem 2 jogos a menos? Tem. Mas ele precisa ganhar esses jogos. Então hoje o Grêmio está ali próximo à zona de rebaixamento. Se não vencer, ele corre o risco de realmente entrar na zona de rebaixamento. Então, para mim, isso foi cortina de fumaça para evitar que viessem essas críticas em cima dele. E aí hoje ele dá uma entrevista, né, à TNT Esportes, e pede desculpa ao John Textor. Fala que realmente, porque o John Textor responde ele, né, dá uma declaração respondendo a ele, e elegantemente. E aí hoje ele dá uma entrevista e pede desculpa, fala que realmente existem erros que não são intencionais, outros são complicados, mas que todo mundo pode errar, e que pede desculpa a John Texel, entende realmente a colocação do John Texel e isso que ele vem fazendo. Então mostra mais uma vez que realmente não foi uma crítica que ele acredita, foi algo para tirar o time dele de campo, para não receber críticas, para não receber, às vezes, xingamentos da torcida, né? Em relação à diretoria, dos jogadores, até mesmo porque o Renato não estava no banco de reservas, e o Renato é um escudo, por ser o maior ídolo do Grêmio, ele é um escudo para a diretoria. Então, isso foi uma cortina de fumaça, ficou claro hoje, depois dessa declaração, falando que realmente entende o John Textor e pediu desculpa para ele, tá? Então, fica aí o nosso entendimento, que a gente já comentou isso na live, que realmente se concretizou hoje com esse pedido de desculpa do dirigente do Grêmio ao John Textor, tá bom? Outro assunto também que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre o Neto. O Neto deu uma declaração falando que o campeonato brasileiro foi manchado e é vergonhoso o que está acontecendo. Por quê? Porque, na opinião dele, esses 2 pênaltis que aconteceu a favor do Palmeiras não foram pênaltis, principalmente em cima do Maurício, que ele cita. Tá? E aí ele ainda fala que querem tirar o título do Botafogo e entregar ao Palmeiras. A gente já vem acompanhando aí a briga do John Textor em relação à arbitragem, em relação à manipulação de resultados, né? Mas a gente sabe que a CBF ela tem uma boa relação com o Palmeiras, né? E por conta dessa questão do John Texton trazer em relação à manipulação de resultados do futebol brasileiro, estremece um pouco essa relação com a CBF. E aí a gente não pode deixar de falar que o Palmeiras, sempre, isso foi no ano passado e isso vem acontecendo agora, ele é mais beneficiado por erros da arbitragem do que prejudicado por erros da arbitragem. Isso tem que ficar claro. No vídeo de hoje eu não estou trazendo que é intencional ou não é intencional, estou falando de erros. Mas quando se erra para o Palmeiras, ele é um erro mais para beneficiar o Palmeiras do que para prejudicar o Palmeiras. Isso é fato.
O Botafogo é prova disso. O Botafogo teve vários pênaltis aí que não foi dado, que foram dados para outros clubes. O pênalti do Tiquinho que o Tiquinho sofreu contra o Grêmio é discutível? É discutível. Mas para outros clubes foi dado. Para o Botafogo, o VAR nem chama. Então, a gente precisa entender que o Palmeiras, eles têm sim, nos últimos anos, sendo mais beneficiados por erros da arbitragem do que prejudicados por erros da arbitragem. O pênalti do Maurício, que ele segura, que eu acho que é o Igor Gomes segura ele, aquilo ali é um pênalti discutível. Qual foi a intensidade do agarrão? Será que se fosse em outro jogo, ele daria? Será que fosse contra o Palmeiras, no mesmo jogo, a favor do Atlético Mineiro, ele daria? E aí o Neto vem, ele critica o que está acontecendo no futebol aí no Campeonato Brasileiro e fala que querem tirar o título a qualquer custo do Botafogo para dar para o Palmeiras. Nós, botafoguenses, sabemos disso, que na balança, quando for pesar, vai pesar para outros clubes e não para o Botafogo. É por isso que o John Texton montou um time muito forte para evitar que a gente, mesmo com o erro de arbitragem que pode acontecer contra o Botafogo, mas que a gente possa ter um time forte para buscar os resultados. Então fica claro que para alguns times tem mais erros para beneficiar do que para prejudicar. E para o Botafogo a gente sabe como é que funciona. É aquela coisa, o John Texton tem razão. Parece que as pessoas estão começando a abrir os olhos, né? É o dirigente do Grêmio, é o Neto, já tem outros dirigentes aí do Corinthians falando sobre erros. E parece que tudo aquilo que o John Texton está levantando sobre alguns erros, assim, às vezes alguns escandalosos, as pessoas estão começando a perceber que realmente precisa ficar mais atento, precisa profissionalizar, precisa melhorar o VAR. Então, parece que o recado está chegando agora não mais pelo John Texton, é pelos erros em campo. Até o presidente de São Paulo também estava reclamando, né? Que falou que o Botafogo deveria cuidar das feridas em campo, então até ele está reclamando. Então, é legal ver esse movimento aí de pessoas que hoje estão na mídia, que é o Craque Neto, né? Que é um comentarista hoje, falando e abordando esse assunto e mostrando que, para um lado, tem vários erros mais para beneficiar e do outro tem vários erros mais para prejudicar. Então, é legal ver esse movimento aí do Neto, essa concepção que ele tem, essa visão que ele teve do jogo do Palmeiras. E o John Texton, ele está lutando para que realmente isso melhore, que a arbitragem melhore, para que o nosso VAR e, consequentemente, o nosso futebol brasileiro melhorar. Tá bom? Então, esse é o vídeo aqui da parte da noite, do dia 30 de setembro para vocês. Quem gostou do vídeo, pessoal, deixa o like, dá aquela moral. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí de notificações. Dá essa moral pra gente para que o canal possa continuar crescendo, tá bom? Amanhã eu tô de volta com mais 2 vídeos, um na parte da manhã, um na parte da noite, para trocar essa ideia aqui sobre o dia a dia do Botafogo e sobre o futebol brasileiro também. Valeu, tamo junto, um abraço. Amanhã eu tô de volta.